Imagine um vilarejo isolado, cercado por florestas densas, onde cada sussurro podia virar acusação, e cada olhar torto podia significar a morte. Este lugar existiu. Era Salem, no ano de 1692. Um dos episódios mais sombrios da história americana começou com algo aparentemente inofensivo. Duas jovens começaram a ter ataques estranhos, gritavam, se contorciam no chão, alegavam estar sendo tocadas por espíritos invisíveis. Os médicos da época não encontraram explicação e concluíram o que hoje parece absurdo: era bruxaria. O medo se espalhou como um incêndio incontrolável. Em poucos dias, começaram as acusações. Vizinhos apontando o dedo para vizinhos. Crianças acusando adultos. E tudo com base em visões, boatos e histeria. O tribunal foi montado. As confissões forçadas. As execuções públicas. O terror em nome da fé. As bruxas de Salem não eram feiticeiras, eram mulheres comuns, e em alguns casos até crianças, presas pela paranoia de uma sociedade em colapso espiritual. Ao todo, mais de 200 pessoas foram acusadas de bruxaria em Salem. Destas, 20 foram executadas, a maioria enforcada, uma delas esmagada por pedras, e várias morreram nas prisões. A primeira acusada foi Tituba, uma escrava indígena das Índias Ocidentais, pertencente ao reverendo Samuel Parris. Por ser estrangeira, com hábitos espirituais diferentes e uma aparência considerada exótica, foi o alvo perfeito. Sob tortura, Tituba confessou ter feito um pacto com o diabo e começou a citar outros nomes, não por maldade, mas por pressão. Isso acendeu a fogueira da paranoia. Depois dela, vieram duas mulheres marginais, Sarah Goody, uma mendiga sem moradia fixa, e Sarah Osborne, uma viúva que desafiava as normas da igreja. As três foram as primeiras a serem arrastadas para os tribunais. Nenhuma delas praticava magia. Mas no mundo onde a fé falava mais alto que a razão, ser mulher, pobre ou estrangeira era motivo suficiente para morrer. Outro nome que ecoa com força é o de Rebecca Narcy, uma mulher idosa, respeitada e piedosa, que pertencia à igreja local e era conhecida por sua integridade. Mas mesmo sua reputação não foi suficiente para protegê-la. Acusada por um grupo de garotas, foi julgada, considerada culpada e enforcada. Sua morte chocou muitos na comunidade, pois até os mais fiéis começaram a perceber que ninguém estava salvo, nem mesmo os mais devotos. Outra figura marcante é Martha Corey, que chegou a zombar dos julgamentos, chamando-os de ridículos. Esse ceticismo custou sua vida. Ela foi acusada, julgada e executada. Já seu marido, Giles Corey, teve um destino ainda mais brutal: se recusou a se declarar culpado ou inocente. Como punição, foi esmagado por pedras até a morte, e suas últimas palavras teriam sido mais peso, como um ato final de resistência silenciosa. Entre os nomes mais trágicos também está o de George Burroughs, um ex-pastor de Salem. Ele foi acusado de liderar um culto satânico e, durante seu enforcamento, recitou perfeitamente o Pai Nosso, algo que, segundo os puritanos, um bruxo não seria capaz de fazer. Mesmo assim, foi morto. O gesto dividiu a multidão. Muitos começaram a desconfiar das acusações, mas a roda já girava rápido demais para ser parada. Havia também Elizabeth Proctor, que foi condenada mas teve a execução adiada por estar grávida. Sua história ficou eternizada na peça As Bruxas de Salem, de Arthur Miller. E por trás de muitas dessas acusações estavam Abigail Williams e Ian Putnam Jr., jovens que afirmavam ter visões e sofrido ataques sobrenaturais. Anos depois, pediria perdão publicamente, dizendo que foi enganada pelo diabo. Mas o mal já estava feito. O que torna esse caso ainda mais perturbador é que não havia provas reais. Bastava alguém dizer que teve um pesadelo com você, ou afirmar que viu seu espírito à noite, e você poderia ser condenado à morte. Elas eram diferentes. E em uma sociedade onde o medo do desconhecido era confundido com o mal, ser diferente era o maior crime. As bruxas de Salem foram vítimas de um sistema baseado no fanatismo, na ignorância e no uso do medo como ferramenta de controle. Mas o mais assustador é perceber que esse medo não desapareceu. Ele apenas trocou de roupa. Hoje, as bruxas podem ser pessoas com opiniões diferentes, modos de vida fora do padrão, ou qualquer um que desafie a norma. Anos depois, o governo de Massachusetts reconheceu os erros. As vítimas foram oficialmente inocentadas. Mas nenhuma desculpa traz de volta as vidas perdidas, as famílias destruídas, o trauma coletivo. As bruxas de Salem viraram símbolo da intolerância, do extremismo religioso, da manipulação política através do medo. O que começou como histeria coletiva virou um marco eterno na história da injustiça. Esse episódio ainda ecoa no cinema, na literatura,
nos estudos sobre psicologia social e na luta contra todo tipo de perseguição ideológica. Mas talvez o mais poderoso legado de Salem seja o alerta silencioso que ela deixa. Quando o medo governa, a razão desaparece. E nesse vazio, o impossível se torna real, até que se enforque uma inocente e a multidão aplauda achando que está salvando o mundo. Salem não é apenas história. É espelho. E enquanto houver medo do que é diferente, as bruxas continuarão sendo caçadas. E assim encerramos esta viagem sombria e necessária ao coração do medo que moldou um dos episódios mais assustadores da história americana, os julgamentos das bruxas de Salem. Se este vídeo te fez pensar, refletir ou enxergar o mundo com outros olhos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, estamos construindo conhecimento que atravessa o tempo, revelando histórias que nunca devem ser enterradas. E se você quer ver mais casos como esse, de rituais proibidos, julgamentos secretos e figuras esquecidas, comenta aqui embaixo o próximo tema que você quer ver. As histórias mais sombrias são aquelas que a história tentou apagar. E enquanto houver quem as conte, as verdadeiras bruxas nunca mais serão silenciadas. Nos vemos no próximo vídeo.